Amém, irmãos? Olá, glória a Deus. Eu sou o pastor Van e quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de manifestar a graça, a Escritura Sagrada, o livro sagrado chamado Bíblia. E através desta Bíblia que foi revelada a graça de Cristo através do apóstolo Paulo. E eu louvo a Deus, por Ele está me dando o entendimento do Evangelho da graça de Cristo Jesus. Quero agradecer a Deus por este período que eu passei. Não pude, um período de quase 15 dias. Eu quero agradecer a você pela sua paciência. E neste período o canal cresceu, e vem crescendo. Eu me ocupei, me afastei um pouco dos vídeos, porque estava preparando, realizando o casamento do meu filho mais novo, que foi domingo agora passado. Então eu não pude compartilhar com vocês os vídeos e as revelações da graça de Cristo. Estou de volta. O tema é forte. Quero desde já também agradecer a Deus pela audiência lá em Costinha, Forte Velho, Fagundes, Jacaré, meus irmãos e minhas irmãs que me assistem e que compartilham esta verdade, este alimento do Espírito, da alma, que alimenta a nossa alma. E também agradecer aos novos inscritos. Seja bem-vindo neste canal, seja abençoado por Deus, por Cristo Jesus, pelo Espírito de Cristo que está em você. Aos novos inscritos, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. A minha gratidão, a minha alegria, eu externo a minha alegria pela sua inscrição neste canal. E a igreja, a minha amada igreja, a comunidade cristã Graça Revelada aqui em Camboinha 2, Cabedelo. Amém? Então o tema é forte, o tema é impactante, é intrigante, é mais um tema. Mas também nós vamos aqui falar toda a verdade. Não escondo nada de ninguém, não estou aqui para puxar sardinha para placa de igreja. Primeiro que eu não tenho placa de igreja, nunca levei, andei com placa da igreja na minha mente, nem de sumo pastor, sumo sacerdote, nem estou debaixo de autoridade de pastor humano. Estou debaixo da autoridade de Cristo Jesus, do Espírito de Cristo que está em mim e que está em você. É Ele que nos governa, é Ele que nos orienta e é Ele que nos revela. Ele revela quem Ele quer, a sua graça ministrada nas Escrituras, escrita nas Escrituras e ministrada através de nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Então, o tema é a lei dos mandamentos. Preste bem atenção que o tema é esclarecedor. Espero que você fique comigo até o fim. Não dê chance à sua carne, mas que o teu pensamento, a mente de Cristo, se lembra? Olhos espirituais, mente de Cristo, caiu a ficha da graça, você está salvo para a vida eterna em Cristo Jesus e todo sempre. Amém. Amém? Então vamos lá. O tema é este aqui, olha. A lei dos mandamentos ou das ordenanças não foi para nós. Você sabia disso? Não foi para mim nem para você. Nenhuma lei de Moisés é para a igreja de Cristo cumprir. Nenhuma lei de Moisés. Não. A lei dos mandamentos, a lei das ordenanças não foi para nós. Entenda isto aqui. Me acompanhe até o final. Como o assunto é extenso, a gente vai dividir aqui devagarinho. Vou lançar este amanhã, quinta-feira, sempre amanhã será 9h30, mas na sexta-feira 8h30 da noite, sempre à noite, tá certo? E eu vou avisando a cada estudo, cada vídeo,
Então vamos lá. Repetindo o tema para que você fique atento. A lei dos mandamentos ou a lei das ordenanças não foi para nós, não foi dada a nós. A nós quem, pastor? Aos gentios. Não foi dada aos gentios. A lei não foi dada aos gentios. Existe aí, né, uma religião que defende com unhas e dentes que a lei é para ser guardada, é para ser cumprida. Eles guardam o sábado e guardam os 10 mandamentos e praticam sacrifício. A própria religião evangélica, de onde eu saí, né, praticava sacrifícios, praticava mandamentos, e lá vai. Você vai ver alguns aqui, alguns mandamentos, algumas ordenanças que Cristo cravou na cruz, levou, né, apagou, aboliu, e a religião evangélica continua a praticar. E eu fui praticante da lei de Moisés ignorantemente, sem ter o conhecimento, o esclarecimento da verdade. Então, a lei de Moisés, presta atenção aqui agora, presta muita atenção, não desvia o teu entendimento, isso é importantíssimo para te libertar de vez da religiosidade. Vamos lá. A lei de Moisés é composta de todo o código de leis, formado por 613 preceitos ou ordenanças e proibições. Esta é a lei de Moisés, ou a lei mosaica, também falada. No hebraico, a lei é chamada de Torá, também conhecida como Torá, que significa instrução ou doutrina. Presta atenção, são 613 preceitos, mandamentos na lei de Moisés, que nós, a igreja de Cristo, nem antes da cruz não existia, e depois da cruz piorou, que ela não é para guardar mesmo, nenhum gentio, não foi dada aos gentios, que somos nós, agora somos a igreja de Cristo, e nem depois da cruz, principalmente depois da cruz, né, esses mandamentos, aí é que ela não era para ser guardada mesmo. Mas vamos lá. Que são 613 ordens e proibições. O termo Torá é aplicado ao Antigo Testamento, também conhecido como os 5 primeiros livros escritos por Moisés. Então, quando você abre a sua Bíblia e está lá Gênesis, Êxodo e assim por diante, esses 5 primeiros livros são também conhecidos como Torá, ok? Muito bem. A pergunta preste bem atenção, estou falando sobre a lei de Moisés. A pergunta a quem foi dada a lei de Moisés? A quem foi dada os mandamentos, as ordenanças? A quem foi dada? Muito bem. Dentre esses mandamentos, a lei de Moisés continha 613 preceitos ou mandamentos. Dentre esses mandamentos ou ordenanças, eles praticavam. Agora eu quero que você olhe isso aqui. Escute bem o que é que eu vou falar aqui, o que é que eu vou citar, o que é que estava contida ou contidos na lei de Moisés, e eles praticavam como judeus, que foi dado aos judeus. Você vai ver já já isso aqui. A lei de Moisés é uma exclusividade para o povo judeu ou para o povo de Israel, a nação de Israel, única e exclusiva para Israel, Deus, Moisés e o povo de Israel. Agora, isso para eles praticarem, serem conhecidos como Deus, o povo de Deus e o Deus do povo. Israel, povo de Deus, 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 o Deus de Israel. Agora entenda isso aqui, preste bem atenção nisso aqui, em nome de Jesus, cative sua mente, seu entendimento, para o que eu vou relatar aqui é forte, mas a religião evangélica pratica a lei de Moisés.
A religião evangélica pratica a lei de Moisés por ignorância, por falta de conhecimento e por rebeldia a Deus. Isso é muito sério. Olha o que eu vou dizer aqui a você. A lei de Moisés, dentre os mandamentos ou ordenanças, isso é muito sério, ou ordenanças, eles praticavam, olha só, eles praticavam, na lei de Moisés se praticava a circuncisão, olha só, a guarda do sábado. Você conhece uma igreja que é guarda do sábado. Sem a guarda do sábado, para eles não há salvação. A Páscoa, que a religião evangélica chama de Santa Ceia, a Páscoa, isto tudo está na lei de Moisés, você vai encontrar lá. O lava-pés, eu conheço uma religião também que pratica o lava-pés. O jejum, veja que se você não encontra isso na religião evangélica, eu fui de lá, eu sei o que eu estou dizendo. O jejum, ungir com óleo, apresentação de criança no templo, batismo com água, voto, dízimos e outros mandamentos ou ordenanças contidas na lei de Moisés. Isto é gravíssimo, o que eu vou alertar a você. Isto é um alerta para você que ainda está na dúvida, que quer sair da religiosidade e quer entrar na graça, quer ser liberto totalmente da religião, do peso, do fardo religioso. Então, na lei de Moisés contém esses mandamentos. Eu citei aqui uns 7 ou 8 mandamentos que foi dado somente a um povo, aos judeus, a Israel. E você vai ver isso aqui. E isto é de extrema importância e necessário que você saiba disso, que você tome conhecimento disso para nunca mais praticar na sua vida espiritual, na sua vida cristã, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. O conhecimento liberta, por isso que Jesus falava tanto lá, mas o povo judeu era e sempre foi e sempre será um povo de coração duro, assim também como aqueles que estão dentro das religiões, que adoram a placa da igreja, o ministério da igreja, o pastor da igreja, a doutrina dos homens. Então veja bem isso aqui: circuncisão, guarda do sábado, Páscoa, que é conhecido na religião que eu já pratiquei hoje, eu estou livre, graças a Deus, que é chamado de Santa Ceia, lava-pés, jejum, ungir com óleo, apresentação de criança no templo, batismo com água, voto, dízimos e outras ordenanças que você olha na lei, você vai encontrar isso na lei de Moisés. São ordenanças ou mandamentos dado a Moisés por Deus para o povo de Israel. Para o povo de Israel. Então, a lei dos mandamentos, repito, a lei dos mandamentos ou ordenanças não foi para nós. Nunca serviu para nós, nem gentios e nem igreja de Cristo Jesus. Foi exclusividade para Israel. Vamos ver isto aqui. Então, você pode até perguntar, não, pastor Van, os mandamentos só foram dados a Israel porque não existia nações na época, existia alguns povoadozinhos aqui, outros povoadozinhos ali. Não. Existiam nações, existiam povos, assim também como existia a nação de Israel. Existiam outras nações? Sim, os egípcios, filisteus, amalequitas, hititas, jebuseus e outros povos. Vamos ver? Então você viu esse texto aqui, né? Eu até esqueci de ler no início.
Olha o que é que diz. Olha o versículo 3. Leia comigo. Esse é o texto, o início, né, para a gente, a abertura. Pois, Paulo escrevendo aos romanos, a igreja de Roma. Pois, eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo, por amor de meus irmãos e de minha raça. Raça, está falando da carne. Olha o 4. O povo de Israel. Então ele está falando que a raça dele era o povo de Israel. Deles quem? De Israel é a adoção de filhos. Deles são a glória divina de Israel, as alianças, a antiga e a nova, o novo pacto, o velho pacto, o novo pacto, a nova dispensação, a antiga dispensação, a nova dispensação, são as alianças. A concessão da lei, para quem? Para o povo de Israel. Mas eu vou esclarecer mais isso aqui. A adoração no templo e as promessas. Então foi dado a quem isso aqui? Veio de quem? De que povo? Israel. Foi dado a Israel e parou ali mesmo Israel, não foi mais para nenhuma outra nação, ok? Agora, pastor, como eu fiz a pergunta, o senhor está falando isso porque na época de Israel não existia outras nações. E eu disse a você que existia sim outras nações, mas Deus não quis manifestar a lei, os mandamentos, as ordenanças a nenhuma outra nação, somente a Israel. A lei dos mandamentos, a lei das ordenanças, só foi dada exclusivamente a Israel. Vamos ver isso aqui. Então, veja aqui em Deuteronômio, deixa eu achar aqui, Deuteronômio capítulo de número 7, versículo de número 1. Olha se não tinha outras nações na época da nação de Israel. Quando o Senhor, o seu Deus, o fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo, para dela tomarem posse, ele expulsará de diante de vocês muitas nações. Existia ou não existia? Olha o texto. Muitas nações. Quais são as nações que existiam? Dentre elas, os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus, os jebuseus. São 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. Está vendo aí? Então, nações maiores e mais fortes já existiam no tempo da antiga Israel. Do Israel de Abraão, Isaac, Jacó, existiam essas nações, ok? Então, mas Deus não quis manifestar a lei, né, os mandamentos a nenhuma dessas nações. Se ele quisesse, ele tinha poder para isso. Né? Ele é o Deus que escolhe, a soberania é dele. Ele escolheu a nação quem ele quis. Ele escolheu as pessoas que ele quis. Então, a soberania, né, é de Deus. Foi quem fez essa escolha. Escolheu quem? Israel. Vamos ver isso aqui com melhor detalhe. Muito bem. Então, Deus, preste atenção aqui. Deus falou e ordenou a lei exclusivamente a um só povo, a uma só nação, Israel. Ponto final. A mais nenhuma dessas aqui, Deus quis manifestar. Então, a lei dos mandamentos e das ordenanças, Deus ordenou exclusivamente a nação de Israel. As passagens bíblicas seguintes documentam que a lei de Moisés, em forma de ordenanças ou mandamentos, foi dada exclusivamente ao povo judeu, ou seja, a Israel. Isto aqui é de extrema importância que você saiba disso. Por quê? Porque se o sábado foi dado a Israel, o que é que eu tenho? Eu não sou judeu. Você não é judeu. Ou você é? Você nasceu antes da cruz? Você é uma judia? Você foi um judeu, nasceu e reencarnou agora no ano 2000? Não! Então, se não foi dado a gentio,
Se não foi dado, Deus não disse, Deus não profetizou que a lei seria dada aos judeus e no ano 2020 seria dado à nação brasileira. Há alguma profecia? Se houver, eu vou desfazer e vou desmanchar tudo que eu disse aqui. Tem esta profecia na Bíblia? Não tem. Então, Deus não quis que nenhuma outra nação compartilhasse, né, fosse compartilhado a nenhuma outra nação a lei de Moisés, a lei de Deus, ou lei de Moisés, certo? Então, essas passagens que eu vou citar agora, comprovam, documentam que a lei de Moisés, em forma de ordenanças ou mandamentos, foi dada exclusivamente aos judeus ou a Israel. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Muito, meu amigo. Isso vai mudar a tua maneira de pensar como religioso. Você vai deixar de pensar como religioso e vai agora adotar um novo pensamento. Você vai agora passar a pensar como um cristão e não como um judeu. Judeu é para judeu, meu irmão. Isso tudo foi para judeu, foi para Israel. Você não nasceu na Judéia, nem em Israel, em nenhuma cidade de Israel. Ou nasceu? Não. Olha, você já nasceu depois da cruz, né? Que aí piora mais ainda a situação dos religiosos. Então, se os mandamentos, pense comigo, a mente iluminada agora, conhecimento, a mente de Cristo, olhos espirituais, né? Na graça agora. Se os mandamentos foram dados para Israel, o que é que eu tenho a ver com isso? Preste atenção. Vamos lá. Vamos ver aqui alguns. Veja que os mandamentos, as ordenanças, foi dada para este povo, para os judeus, para Israel. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 1, diz: E agora, ó Israel, presta bem atenção nisso aqui. Isso vai mudar o teu modo de pensar nas Escrituras. Por que você jejuma? Por que você pratica o dízimo? Por que você pratica a apresentação de... Por que eu praticava isso e eu não pratico mais? Porque esses mandamentos não eram para mim, nunca foram para mim, nem para você, nem para a igreja de Cristo, mas somente para este povo, e antes da cruz. E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que estou ensinando a vocês a cumprir. A vocês quem? A igreja? Não. Aos brasileiros? Não. A profetizado agora para todo mundo? Não. A quem? Ó Israel. Veja bem, essa lei estava lá: dízimo, jejum, voto, circuncisão, guarda de sábado, a Páscoa, lava-pé, ungir com óleo, batismo com água, tudo isso estava aqui. E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que estou ensinando a vocês, que estou ensinando vocês a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra, que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. A vocês quem? A todo mundo? A Israel. Presta bem atenção o que é que você vai aprender aqui neste canal Iluminados pela Graça. Vamos lá. Agora versículo 8. Olha o que diz o versículo de número 8. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei. A toda a lei. Quem é que tem cuidado de obedecer? Eles. Eles quem? Os judeus, a nação de Israel. Que eu hoje ordeno a vocês, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Ok? O versículo 44, vamos lá, versículo 8, versículo 1, agora o capítulo 4, e o versículo 44, olha só, olha o que é que diz aqui: esta é a lei que Moisés apresentou ao mundo. Não. Apresentou quem? A igreja. Não. Apresentou aos israelitas. Isso é muito importante. Depois que eu vi esse estudo, que eu vi isso na minha Bíblia, estava estampado e eu não conseguia enxergar,
por causa da religiosidade. Depois que eu passei a crer, a graça de Cristo iluminou, me deu entendimento. Aí eu disse, poxa, eu estava apresentando criança, estava batizando, fazendo Páscoa, e não era para mim, não é para a igreja. Você vai ver que não é para a igreja, não é para você. A lei dos mandamentos e ordenanças não foi para nós, não foi para a igreja de Cristo, foi para Israel. Olha só, esta é a lei que Moisés apresentou aos israelitas. Ao 45. Estes são os mandamentos, os decretos e as ordenanças que Moisés promulgou como leis para o mundo, para a igreja. Não, para quem? Os israelitas. Quando saíram do Egito, a igreja saiu do Egito, quem saiu foi o povo de Israel, certo? Ok? Está clareando? Está recebendo luz? Está sendo iluminado a mente? Glória a Deus. Agora, capítulo 7, ainda de Deuteronômio, e o versículo de número 6. Olha o que é que diz. Pois vocês são um povo santo para o Senhor. Quem? A igreja? Não, judeus. O seu Deus, o Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra, para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Então aqui não está falando de igreja, não está falando de gentio, do mundo, está falando do povo, da nação de Israel, exclusividade de Deus, aonde Deus manifestou a sua lei. A lei de Moisés foi dada a este povo. Vamos lá, Êxodo, agora vamos para Êxodo. Olha o que é que diz Êxodo, capítulo de número 34, Êxodo 34, versículo 1. Olha, diz: disse o Senhor a Moisés, o patriarca judeu Moisés. Disse o Senhor a Moisés: talhe 2 tábuas de pedra, semelhante às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Vamos ver o que é que Deus estava mandando para Israel. Agora, olha o versículo de número 27. Capítulo 3, 27. Deixa eu ver aqui. Capítulo 34. Aqui. Capítulo 34 agora. Êxodo 34. Só um momento. E o versículo 27. Olha só. Disse o Senhor a Moisés: escreve essas palavras, porque é de acordo com elas que faço aliança com o mundo. Não. Com a igreja, também não. Que faço aliança com você, Moisés, e com Israel. A aliança de Deus foi com Israel, judeus, com os judeus, ok? Levítico, vamos agora para Levítico. Olha só para quem foi as ordenanças. Irmãos, e eu fui seduzido, enganado, e fui enganando as pessoas também, por ignorância, né? E por pura ignorância, por falta de esclarecimento, de revelação da graça de Cristo. Por isso que eu batizava, praticava dessa tal de Santa Ceia, que é Páscoa, né? Apresentação de criança, jejum, fazia voto. Hoje, não foi para mim, não foi para você, e nem foi para a igreja, foi para este povo aqui. Levítico, capítulo 26, Levítico 26, versículo 46, o que é que diz? São esses os decretos, as ordenanças e as leis que o Senhor estabeleceu no Monte Sinai entre ele próprio e o mundo. E a igreja, não, entre ele próprio e os israelitas, por intermédio de Moisés. Aqui estava batismo, apresentação de criança, Páscoa, que a religião evangélica traduziu para Santa Ceia. Aqui estava, aqui continha, era a circuncisão, a guarda do sábado, lava-pés, tudo isto foi para nós? Não, para os judeus, Israel. Vamos ver aqui agora,
Salmo 47, olha o Salmo 47 como é esclarecedor. Salmo 147, versículo 19 e 20. 19 diz assim, olha só. Ele revela a sua palavra a Jacó, os seus decretos e ordenanças à igreja. Não confunda Israel com igreja. O antigo pacto foi todo Israel. Toda a escritura foi produzida para apenas um povo, judeus, Israel. Todo o antigo pacto é a história de Israel. A lei foi dada a Israel. Moisés recebeu no Monte Sinai as ordenanças da lei, das práticas, das ordenanças, dos mandamentos, e ele deu e estabeleceu a nação de Israel, aos judeus, ao povo judeu. Então, olha só, ele revela a sua palavra a Jacó e os seus decretos e ordenanças a quem? A Israel. Versículo 20. Ele não fez isso a nenhuma outra nação. Então não adianta forçar. Você que é da religião, que guarda a lei, que guarda o sábado, não force os textos para dizer aos seus seguidores que eles devem guardar a lei. Não, a lei não foi dada aos gentios e nem à igreja. Você vai ver isto aqui. Não foi dada. A lei foi dada somente e exclusivamente e para os judeus ou a nação de Israel. Ele não fez isso a nenhuma outra nação. Todas as outras desconhecem as suas ordenanças. Aleluia. Ok? Todas as outras nações desconhecem o que é uma ordenança, o que foi a lei, o que são os mandamentos. Elas desconhecem. Deus não quis revelar a nenhuma outra nação e nem ordenou e nem permitiu que fosse ordenada a igreja de Cristo. Agora Romanos 9, vamos aqui para a nova aliança, o novo pacto, aquilo que a gente leu no início, Romanos capítulo 9, e versículo de número 3. Pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo, por amor de meus irmãos, os de minha raça ou de minha carne. Quem são esses irmãos da carne de Paulo? O povo de Israel. E a quem o que foi dado ao povo de Israel? Deles, de quem? Da nação de Israel, do povo de Israel. Não a igreja. Aqui já existia a igreja de Cristo. Mas olha a quem Paulo faz referência, de onde veio, de onde partiu, quem eram os obedientes e a quem foi dado a lei. Ele diz ao povo de Israel, já em plena graça, olha só. E a adoção de filhos a Israel, deles, de Israel, são a glória divina. As alianças a quem? A Israel. A concessão da lei a quem? A Israel, não a igreja. Paulo já poderia citar a igreja que já estava se formando, já existia um princípio da igreja de Cristo, né? A adoração no templo a Israel e as promessas, tudo isto foi dado por Deus a Israel, a esta nação, ok? Então ainda podemos ver, para fechar mais com alguns versículos, Deuteronômio, né? Deuteronômio capítulo 6 e o versículo 1 que diz, olha só, esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês, para que vocês a cumpram na terra, para a qual estão indo, para dela tomar posse. A nação de Israel queria tomar posse das terras e foi dado a eles os decretos, ordenanças, né, por Deus. Agora o versículo 6. Olha o versículo 6 que diz: que todas estas palavras que hoje lhe ordeno sejam em seu coração. A quem guardar no coração? A nós? Não. A nação de Israel, aos judeus. 1 Reis, capítulo 8, versículo 9 e 21.
versículo 9, que diz: na arca havia só as 2 tábuas de pedra que Moisés tinha colocado quando estava em Horebe, onde o Senhor fez uma aliança com o mundo, onde o Senhor fez uma aliança com a igreja, onde o Senhor fez uma aliança com os gentios. Não. Onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas, depois que saíram do Egito. A aliança, a lei foi dada para este povo exclusivamente. Olha o que ele diz ainda. 1 Reis 8, 9, agora 21. 21, ele diz: providenciei nele um lugar para a arca, na qual estão as tábuas da aliança do Senhor, a aliança que fez com os nossos antepassados quando os tirou do Egito. Você saiu do Egito? A igreja saiu do Egito? Não, a igreja saiu da cruz. Da cruz, é diferente. Quem saiu do Egito foram os israelitas, os judeus. Pensa, medita. As ordenanças da lei não foram para nós. Não, nos enganaram, enganou você. Mas até agora, depois que você ver este vídeo, esse estudo, você não será mais enganado, em nome de Jesus. Olha só aqui também, Deuteronômio 5. Olha o que diz Deuteronômio, capítulo 5, e o versículo de número 1 e o 15. O 1 diz: então Moisés convocou todo o Israel e lhe disse: ouça, ó Israel, os decretos e as ordenanças que hoje estou anunciando a você. Aprenda-os e tenha o cuidado de cumpri-los. Quem deve cumprir? A igreja, os gentios, eu, você, no século 21. Não, isso foi antes da cruz. A Israel, quem falou foi Moisés. A Israel, não seja mais enganado ou enganada. Agora, versículo de número, Deuteronômio 5, versículo 15. Olha o versículo 15, o que é que diz o 15? Lembra-te de que foste escravo no Egito, e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá, com mão poderosa e com braço forte. Por isso o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guarde o dia de sábado. A quem? A igreja? Aos judeus. Aos judeus é que é para guardar o mandamento, ou os mandamentos, os decretos, as ordenanças. Então, ainda tem Êxodo 31, versículo 13, 16 e 17. Agora, preste atenção aqui. Preste atenção. Pastor, a lei de Moisés, deixa eu colocar em Romanos, para ficar bem, Romanos 9, versículo 4, está aqui. Ao povo de Israel é isso aqui, ó. Isso aqui foi dado a Israel. Isso aqui já é Novo Testamento. Pastor, a lei mosaica, ou a lei de Moisés, a lei dos mandamentos e ordenanças, foi dada exclusivamente a Israel. Então, essas são algumas observações que você tem que ter, aprender, praticar. Não tenha medo dos que vão lhe acusar, vão chamar você de doido, de herege, né? E outras séries de adjetivos. Não tenha medo disso, não se importe com isso. O importante é você crescer na graça, no conhecimento e ser liberto desse lixo religioso que te coloca para baixo, que diz que você tem demônio, que diz que você tem que praticar isto aqui, ó. Nunca foi para nós nenhuma ordenança da lei, ó. Isso são observações que você deve mantê-la em dia. A primeira observação que você deve fazer: a lei de Moisés, os mandamentos, as ordenanças, foi dada exclusivamente a Israel e não para mim e nem para a igreja. Se você crê que você é verdadeiramente
lavado, remido pela palavra e pelo sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário, você não tem participação nenhuma na lei de Moisés. A lei de Moisés não foi dirigida a você, nem a gentio, nem a igreja. A lei de Moisés foi exclusividade para os antepassados judeus, a Israel, ao povo de Israel, um povo a qual Deus se dirigiu e levantou Moisés como legislador para aplicar a Israel, aos judeus, os mandamentos. E dentre esses mandamentos estavam lá a circuncisão, a guarda do sábado, a Páscoa, que é ceia, lava-pés, jejum, ungir com óleo, apresentação de criança no templo, batismo com água, voto, dízimos e outros erros, outras aberrações que são feitas dentro da religião evangélica. Nenhuma dessas ordenanças que eu citei aqui é para ser praticada ou pode ser praticada pelo que é lavado, pelo que tem entendimento, pelo que tem o Espírito de Cristo Jesus. Então a primeira observação para que você aprenda a lei de Moisés, aprenda isto aqui, a lei de Moisés, ou a lei dos mandamentos e ordenanças foi dada exclusivamente a Israel, aos judeus. Não foi para a igreja. Você vai aprender isso no próximo estudo. Não foi para a igreja. Mas a igreja é o Israel de Deus. A igreja tem que guardar os mandamentos, tem que batizar nas águas, tem que praticar, né, essa tal da Santa Ceia. E tudo isso eu praticava. Não pratico mais. Por quê? Porque a Escritura diz que não é para eu praticar. Não foi dirigida a mim nenhuma ordenança. Não há nenhuma ordenança da lei de Moisés para a minha vida. Não há mais. Nem para a sua. Nós somos libertos, né, no Calvário. Você vai ver tudo isso aqui. Então, olha só. A lei de Moisés durou de Moisés até João Batista. Cerca de 1440 anos. Esta lei durou, ela acabou, ela teve um início e teve um fim. Ela tinha uma placa de vencimento. Ela venceu, ela acabou. Não existe mais lei de Moisés. Acabou na cruz. Você quer ver isso? Você vai ver no próximo vídeo. Então, Mateus, veja Mateus. Vamos aqui para Mateus. Olha só, Mateus, para a gente concluir, capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículo 13, e o versículo de número 13, olha o que é que diz o versículo 13. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Em João Batista acabou. O último profeta da lei foi João Batista. Por que acabou? Porque o Cordeiro iria tirar, o pecado do mundo. Iria acabar com a lei. A lei de Moisés, a lei das ordenanças, que não aperfeiçoava ninguém, mas o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário fez de você, fez de mim, fez a igreja uma nova criatura. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João Batista. Isso é importante. Olha o que é que diz Lucas 16, e o versículo de número 16, olha o que é que diz isto, olha que maravilha. A lei, olha, preste atenção, isso eles ocultam da gente, eles ocultam, mas como eu não tenho eu não carrego placa de igreja na minha alma, e nem tampouco estou debaixo de cobertura de pastor humano, não. Eu carrego o quê? A Escritura, o nome de Cristo, a pessoa de Cristo, o Evangelho da graça de Cristo, a verdade de Cristo que liberta. Agora, quem tem amor à placa de igreja é sujeito às ordenanças da placa da igreja, do pastor presidente. Eu, graças a Deus, fui liberto pelo sangue e pela palavra de Cristo. Olha que maravilha, está aí na telona para você. A lei, aquilo que eu venho falando, a lei e os profetas profetizaram até João.
Desse tempo em diante estão sendo pregadas o quê? As boas novas do reino. Já não é mais a lei de Moisés. Agora as boas novas do reino para os judeus. Este é o evangelho do reino. E depois em Paulo, Cristo vai revelar a Paulo o evangelho da graça para salvar tanto judeus como nós, gentios. A lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino e todos tentam forçar sua entrada nele, no reino de Deus. Então, repito, preste bem atenção. Isto aqui, olha, nunca foi... Você foi enganado. Eu também fui enganado durante 28 anos dentro da religião, mergulhado de cabeça na religião evangélica, até que o Espírito de Cristo disse: ei, levanta, acorda, abre os olhos espirituais, eu vou te dar entendimento da graça. Então, isto aqui que eu vou falar aqui para a gente encerrar, ó, isso aqui, ó, circuncisão, a guarda do sábado, Páscoa, que a religião evangélica, repito, chama de Santa Ceia, é Páscoa, Páscoa dos judeus, e não da igreja nem gentil, Páscoa dos judeus, lava-pés, jejum, ungir com óleo, apresentação de crianças no templo, batismo com água, voto, dízimo e outras mungangas que a religião evangélica pratica, nunca foram para nós. Nenhuma ordenança da lei de Moisés foi para mim, nem para você e nem para a igreja de Cristo. No próximo estudo, eu convido você para o próximo estudo. Você vai entender que você foi enganado e eu fui enganado e nós vamos ser libertos pela graça de Cristo Jesus. Amém? Então, dá o like, compartilha e se inscreva. Aos irmãos da Bahia, aos irmãos de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, Voz das Nações, uma bênção, um grande abraço. E a todos os que estão me ouvindo, assistindo, né, e sendo iluminado por este canal, iluminados pela graça, o meu forte abraço. Fique com Deus e próximo estudo, a continuidade, a segunda parte de a lei dos mandamentos e ordenanças não foi para nós gentios e nem para a igreja de Cristo Jesus. Não foi. Não seja mais enganado pela religião. Um forte abraço e até o próximo estudo, assim Deus permitindo.